Queridos, graças a Deus, o pastor me convidou nesta semana e fiquei muito feliz. Eu sempre me sinto honrado, né, de aceitar o convite. Gosto muito de estar aqui com vocês. Um ambiente muito agradável, de uma leveza maravilhosa, ministração abençoada. A gente sai daqui abençoado, transformado, renovado, desafiado, inclusive. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui no telão o texto de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22, a partir do verso 1. São os 3 primeiros versículos. Então vamos ler e pedir a Deus que fale conosco através desta palavra. É impossível que, se os nossos corações estiverem de fato abertos, é impossível que Deus não fale conosco. E ainda que esteja fechado, se Deus quiser falar, Ele fala e abre qualquer coração endurecido. E aqui e acolá, antes de entrar na mensagem, há momentos na nossa vida em que nós assim curtimos, né, aquela serenidade, aquela paz, mas aqui e acolá nós somos pegos por desafios, provações, dificuldades, né? Nesses últimos dias, eu e minha esposa e a minha família, né, a gente tem enfrentado também os nossos desafios. São dilemas, são questionamentos, são sonhos, né, tantos porquês, tantas coisas que vêm, né, tantas demandas, tantas necessidades. Né, quando a gente olha assim para frente, a gente começa a pensar na vida, né, nos desafios. São tantos. Conforme a idade, nós temos desafios distintos, né? A criança quer brincar, o adolescente quer se encontrar, o jovem quer curtir a vida, aí vai ficando mais maduro, quer um emprego, quer trabalhar, quer, né, um lugar ao sol, daqui a pouco pensa em constituir uma família ou não. Na fase adulta, a gente quer se organizar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando mais na estabilidade. A gente está ficando mais velhinho, a gente quer repousar, né? Então, para cada idade tem uma demanda específica, e aí a gente fica com aquele questionamento. Mas olha, Deus está no controle de todas as coisas, Ele é fiel, Ele nos conhece, e você está aqui nesta noite porque certamente Deus deseja lançar mais uma sementinha no seu coração, te abençoar e trazer certeza, e te dar direção, te dar orientação para a gente encarar essa vida melhor, né, e continuar sonhando e alçando voos cada vez mais altos. Amém, igreja? Amém? Peço a você que deixe o seu coração bem aberto, e peça a Deus que nos use conforme a sua misericórdia, para Ele falar conosco. Deus, olha, estou aqui, eu também quero que Deus fale comigo. Quando a gente vai estudar a palavra, inevitavelmente a palavra é ministrada aos nossos corações. Então me coloco aqui também na dependência, somos todos iguais, embora eu esteja aqui nesta plataforma bonita, mas todos nós nos colocamos no mesmo patamar diante de Deus, né, de dependência, né, dependendo da sua orientação, querendo ouvir a sua voz, querendo a sua direção e a sua bênção. Amém? Então vamos ler o texto, conhecidíssimo, mas sempre a palavra chega diferente e ela é renovada nos nossos corações, porque é Deus falando conosco. Amém? Então vamos ler o texto bíblico. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu, leia comigo em voz alta: eis-me aqui. Então disse Deus, leia comigo: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Vocês devem ter visto o título desta mensagem: Estou na prova, na provação. E agora? E agora o que fazer? E agora? Como diria Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? José, e agora? Deixa a sua Bíblia aberta e acompanhe esta reflexão comigo.
Irmãos e irmãs e diletos convidados, de todos os dias da nossa complexa existência, porque a existência é muito complexa, de todos os dias da nossa existência, é possível que o momento mais difícil, mais delicado, seja o momento da provação. Por quê? Porque a nossa visão a respeito da soberania de Deus e de seus mistérios é muito restrita. Nós não conseguimos sondar e alcançar os pensamentos de Deus. A nossa visão é muito pequena, é muito restrita, e não raro esse limite humano gera uma certa ou uma estranha inquietação que invade a gente, muitas vezes em forma de ansiedade. Você tem vivido ultimamente ansioso? Muitas vezes essa inquietação vem na trajada de dúvida, de medo e de porquês. E aí a gente faz uma série de questionamentos, por exemplo, será que Deus vai me livrar desta enfermidade? A enfermidade é como garras afiadas que muitas vezes nos maltratam e dói. Quando essa crise vai ter fim? Quando? Por quê? Muitas vezes a gente se sente vazio, não é? Vazio na alma, e a gente pergunta por que esse vazio está se alojando nos porões da minha alma. E muitas vezes a gente tem orado e tem dito, por que Deus nem ouve e nem responde às minhas orações? Você já orou assim, já disse isso para você mesmo? Porque Deus não está respondendo às minhas orações? Que luta, que angústia, que dificuldade, que provação, até quando? Mas eu queria dizer para você que a despeito de qualquer dor que você esteja sentindo, de qualquer dilema que você esteja enfrentando, a gente precisa avivar uma determinada verdade, uma certeza no nosso coração. Irmãos e irmãs, aquele que nos chamou e fez aliança conosco não desistiu de ser fiel. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a essência do seu grande amor, seja qual for o deserto, seja qual for a adversidade que você esteja enfrentando. A palavra nos diz que Deus é a nossa provisão e o socorro bem presente, amém? Deus é Deus, Deus é o nosso socorro. Você crê nisso? Diga amém. Então diga comigo, Deus é a nossa provisão e o socorro bem presente. Agora diga na primeira pessoa, Deus é a minha provisão e o meu socorro bem presente. Amém. Amém. Voltando ao texto bíblico, a história relata que o Todo-Poderoso fez uma aliança com Abraão. Deus tem feito, no decorrer da história humana, muitas alianças. E Ele fez uma aliança com Abraão, afirmando que ele seria pai de uma grande nação, de uma multidão de muitas nações, e isto seria atestado com o nascimento de quem? De Isaque, seu filho. E aí diz a palavra que no tempo determinado por Deus, Deus tem o seu tempo para agir, para operar. No tempo determinado por Deus, Sara, esposa de Abraão, teve o filho da promessa. É importante ressaltar que Sara estava com 90 e Abraão com 100 anos de idade quando lhe foi dada a promessa. Ou seja, irmãos, a visão a respeito do soberano e de seus planos, a nossa visão pode ser muito restrita, muito limitada, mas o Senhor graciosamente e sempre vai além das nossas limitações. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essas verdades. E aí o que acontece? A chegada de Isaque trouxe muitas alegrias. Claro, o filho tão esperado, o primeiro filho, ele foi cercado de alegria, e tamanha era a felicidade do casal, que a cada fase do crescimento da criança, cada fase foi comemorada com muita festa, com muito churrasco,
com muita celebração. Afinal, Isaac era a dádiva divina, era a materialização da esperança, a visualização dos sonhos e da aliança de Deus com Abraão. Aí eu pergunto, você faria o mesmo? Você celebraria se a promessa de Deus, se a promessa da aliança de Deus se cumprisse na sua vida, se Deus de fato cumprisse aquilo que Ele havia prometido? Claro que nós celebraríamos um momento feliz como este. Claro, festa, alegria, bênção, é motivo de celebração. Mas o texto diz que depois de algum tempo, o Senhor, Deus, decidiu provar o seu servo. E Ele disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E o que era o holocausto? Um presente, uma dádiva, uma oferta doada, sacrificada e totalmente queimada sobre um altar como prova de gratidão a Deus. Olha só a situação. Quem era a oferta, irmãos? Isaque. E como é que a oferta deveria ser entregue a Deus? Doada através do sacrifício. E totalmente queimada como prova de gratidão. De gratidão a Deus. E aí eu pergunto, e agora? Você celebraria e festejaria com a mesma motivação, com a mesma intensidade? Sinceramente, haveria gratidão se Deus nos provasse desta forma? Se nos fosse requerido de volta o que mais desejamos ou amamos, o filho, o parente, a empresa, o trabalho, ou quem sabe a saúde, louvaríamos a Deus com a mais nobre motivação? O holocausto reivindicado por Deus era o único filho de Abraão, Isaque. E aí você pode perguntar, mas como podia ser se Isaque era o sinal da aliança de Deus com Abraão? Como se Deus havia dito que iria surgir, que Ele havia prometido que levantaria uma grande e numerosa nação a partir de Isaque? Como muitos de nós, será que Deus desiste das suas promessas? Será que Ele aqui e acolá fica equivocado? Olha, foi um erro meu, desculpa, eu não queria ter dito isto, mas enfim, mudei de ideia. Muitas vezes, irmãos, a sensação é de que as provações, as lutas, os desertos, as noites da alma vêm exatamente na contramão das promessas divinas, em forte oposição aos nossos anseios mais íntimos. Mas a palavra, as escrituras sagradas afirmam categoricamente que o trabalhar e o agir e o efetuar são prerrogativas de Deus e não nossas. E ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Você sabe o que é ser fiel? Fidelidade é ser digno de toda a confiança. Quando dizemos Deus é fiel, nós estamos dizendo nele eu posso confiar. Ele é digno de confiança. Ele não vai me decepcionar. Ele não vai virar as costas para mim. Aquilo que Deus promete, cumpre. Ele cumpre a sua palavra. E aí quantas pessoas infelizmente têm desistido dos seus sonhos e do projeto de Deus? Quanta gente tem se deixado levar pela vista dos seus olhos, pelas circunstâncias, muitas vezes cerrando, fechando os ouvidos à voz divina. Deus nos dá direção segura, entretanto, muitas vezes o coração está trancado por dentro, enrijecido, obstinado, vazio de sensibilidade. Diga para a pessoa aí ao seu lado, Deus está nos desafiando para empreendermos projetos ainda maiores e voos mais altos. Amém?
Mas é preciso sair da acomodação, da indiferença, da visão medíocre. Quando Deus falou a Abraão, que coisa linda, irmãos. Deus não inventou desculpa. Aliás, Abraão não inventou desculpa, o pretexto. Mas de pronto respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Diga comigo: eis-me aqui. Será que Deus tem ouvido as mesmas palavras, a mesma expressão dos nossos lábios no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento da tentação, no momento do deserto? Eis-me aqui, eis-me aqui. Abraão discerniu a orientação divina, e diz o texto que no dia seguinte, levantou-se de madrugada, preparou o animal, tomou 2 de seus servos e a Isaque, seu único filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar ordenado por Deus. Partiu exatamente para o lugar que Deus tinha dito que ele fosse. Eu pergunto, se você estivesse no lugar de Abraão, teria agido da mesma forma? Abraão tinha todos os motivos para desistir daquela prova, daquela dificílima prova. Mas a Bíblia diz que ele não retrocedeu. Observe alguns detalhes. A viagem era longa, demorada, extremamente cansativa, porque durante 3 dias teriam de percorrer cerca de 80 quilômetros sobre o lombo de jumento. Não havia a tecnologia que nós temos hoje. E esta distância era suficiente para Abraão, refletir durante 3 dias. Refletir bastante, mudar de ideia, mas o texto diz que ele decidiu seguir em frente. Debaixo de poeira e sol escaldante, Abraão partiu para o lugar da vontade de Deus e não da própria vontade. Queridos e queridas, ainda que estejamos temerosos, dependendo do desafio, vem aquele friozinho, né? Ainda que estejamos fragilizados, é preciso ter em mente que muitas vezes Deus nos leva aos desertos, tanto para manifestar a sua glória, como para curar ou moldar o nosso caráter. Quantas vezes temos que ser tratados interiormente em determinadas áreas, em determinadas questões, só Deus nos conhece e sabe. No caso de Abraão, o endereço da prova era a terra de Moriá, região árida, inóspita e montanhosa ao redor de Jerusalém. E aí no 3º dia de viagem, diz a palavra, avistando o lugar ainda de longe, Abraão, embora tivesse a oportunidade de desistir, não desistiu e fez um pronunciamento extraordinário aos seus empregados. Ele disse: fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz Isaque iremos até lá, e havendo adorado. Havendo o que, irmãos? Não escutei. Havendo o que, irmãos? Havendo o que, queridos? Adorado. Voltaremos. Ele não disse voltarei. Voltaremos. Amém? Olha, mas como que Isaque seria sacrificado? Ele deveria ter dito: vamos lá adorar e voltarei. Vamos adorar e voltaremos a vós. E aí nós queremos tirar algumas lições muitíssimo importantes a partir desta declaração singela e profunda de Abraão. Declarou o homem de Deus: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos até lá. Por que os servos não foram? Por que não acompanharam também? Eu penso, irmãos, que nós aprendemos que os servos não foram porque o assunto em pauta era apenas com Deus, Abraão e Isaque. Ou seja, o Senhor trata conosco de modo pessoal. Acredito que está aí no seu esboço. Trata conosco de modo pessoal. Diga comigo: Deus nos trata de modo pessoal. E ninguém nos pode substituir ou ocupar os papéis que Ele sonhou para nós. O que Deus tem conosco é algo intransferível. Portanto, eu quero desafiar você a avançar determinado rumo ao lugar
da vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Amém? Eu e você estamos sendo desafiados a continuar avançando, determinado e seguindo a orientação de Deus. Amém. Abraão, diz a palavra, também firmou as suas convicções quando declarou: havendo adorado, voltaremos a vós. E olha aqui, este detalhe importante, eu queria que você guardasse no seu coração: lugar de provação, irmãos, é lugar de adoração. Lugar de provação é lugar de quê, queridos? Mais forte, lugar de provação é lugar de quê? Adoração. O momento da adversidade é uma grande oportunidade para descobrirmos, inclusive, as reais motivações que estão na nossa vida. É nas turbulências da nossa existência que também revelamos a qualidade da nossa fé. E em meio às noites da alma, nascem, ressurgem ou são revelados os verdadeiros adoradores. É no momento do aperto, da dificuldade, que a gente revela se a gente é ou não é um verdadeiro adorador. Lugar de prova também não é espaço para murmurar. Lugar de prova não é lugar para amargar derrotas. Deserto é lugar de quê, irmãos? De adoração. Portanto, se você está no deserto, passando uma dificuldade tremenda, dificílima, é hora de adorar ao Senhor e demonstrar que você realmente crê e confia nele. É hora de demonstrar a qualidade da sua fé. É hora de revelar a qualidade de adorador que você é. Você está no deserto? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado: você está no deserto? Diga para essa pessoa: adore a Deus. Tem que falar com convicção: adore a Deus. Aleluia, adore a Deus. Além disso, meus irmãos, o texto nos ensina outros importantes aspectos igualmente relevantes. Perceba, Abraão tomou todos os elementos para o holocausto, incluindo o seu único filho. E o mais fascinante projeto de vida de Abraão, aquele a quem ele amava, seria o próprio sacrifício marcado para morrer. E nos momentos finais, escalando o lugar da vontade de Deus, Isaac fez a pergunta que qualquer um de nós faria: meu pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? E Abraão, olhando, imagina aquela cena, nos olhos do seu filho, chegando já no lugar do altar, respondeu: meu filho. Diga comigo: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus proverá. Diga comigo: Deus proverá. Deus proverá. Olha para a pessoa lá, diga: Deus proverá. Deus proverá. Diga mais forte: Deus proverá. Meu filho, a luta é grande, é grande, é grande, é grande. A batalha não tem tamanho. Que luta, meu Jesus Cristo. Eu estou falando aqui lembrando das minhas, né? Mas aí no meu coração vem esta palavra: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. A gente poderia parar aqui, né? E sair daqui com essa mensagem: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Diga comigo: Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Dá vontade de ficar dizendo até o outro dia. E o que diz a palavra? O texto diz que ambos continuaram firmes aquela dificílima caminhada. A luta é terrível, é maior que as suas forças, você não está enxergando a solução, o vazio é enorme, às vezes dói, né, irmão? Né, Beethoven? Às vezes dói.
O texto está te dizendo, meu irmão, que você deve firmar a sua esperança, porque no tempo certo, Deus proverá, Deus proverá, Ele suprirá, escute bem, as nossas necessidades e não as nossas vaidades, para a sua glória. Amém? Abraão não desistiu do lugar da vontade de Deus, ao contrário, lá estavam a lenha, o fogo, a faca, e Isaque, a oferta de gratidão para o holocausto. Claro que o momento era penoso e o coração devia pulsar, imagina só o coração, pulsando no ritmo estranho, e não bastasse aquela dificílima escalada, até ali o sacrifício possuía apenas o nome Isaque. No entanto, diz o texto, Abraão não retrocedeu nem fugiu da orientação do seu Deus, e aqui aprendemos que o lugar da prova é também lugar de obediência. O lugar da prova é também lugar de obediência. Diga comigo essa palavra, obediência. Mesmo que estejamos padecendo situações extremas, carregadas de tensão, Deus sempre se agrada da obediência. O Senhor está muito mais interessado na motivação do que na própria oferta, porque para Ele a maior dádiva é o que, irmãos? A obediência. E Abraão fez a lição, ele obedeceu a Deus, E a palavra nos ensina que podemos oferecer tudo aquilo que temos, inclusive sacrificar a própria vida, mas a Bíblia afirma que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Amém? Obediência. O texto sagrado, irmãos, ainda elucida, ainda esclarece que, chegando ao lugar da prova, Abraão edificou ali um altar ao Senhor. Isto é, o lugar da prova é igualmente lugar de dedicação. O lugar da prova é lugar de dedicação. É no altar da vida que dedicamos o que temos e, sobretudo, o que somos diante de Deus. É no altar da intimidade com o divino, é também neste altar que Ele manifesta a sua glória. Que maravilha! É no lugar da dedicação que Ele manifesta a sua glória. Além disso, registre aí, por gentileza, o altar é lugar de santidade ao Senhor. Vamos repetir? O altar é lugar de quê? De santidade ao Senhor. O altar é lugar de santidade ao Senhor. Bem, a Bíblia diz que nós somos este altar, que nós somos este santuário. Então você, a sua vida, este altar é lugar de santidade ao Senhor. Não um lugar externo, mas pense em você como sendo este lugar de santidade ao Senhor. Ou seja, assim como o sacrifício não podia ser entregue pela metade, assim Deus nos quer por inteiro. Deus te quer por inteiro, Ele não te divide com ninguém, Ele não te divide com este mundo. Deus nos quer por inteiro em sua santa presença para nos orientar os nossos projetos, as nossas motivações, os nossos relacionamentos, os nossos sonhos e decisões. Não vá buscar conselho aquele que não tem a resposta definitiva para a sua vida. Deus tem a resposta certa. Deus tem a palavra adequada. Deus tem a orientação adequada para as nossas vidas. E mais, o lugar da prova é a oportunidade de darmos também um passo de fé. Diga comigo, o lugar da prova é a oportunidade de darmos um passo de fé. Um passo de fé. E fé, irmãos, fé no conceito bíblico não é apelação. Fé não é apelar. Fé não é confissão positiva. Está acontecendo o problema e a gente finge que não está acontecendo. Fé não é a possibilidade de decretarmos o que Deus deve ou não realizar, como se Ele fosse uma marionete e fizesse aquilo que a gente deseja e quer e bem entende. Fé não é barganha. Deus, se o Senhor fizer isso, teve um irmão que orou numa igreja onde pastorei, que disse que se Deus o curasse da miopia, ele passaria a ser dizimista.
Oh, meu Deus. E aí, isso é barganha. Deus, se o Senhor fizer isso, olha, eu vou fazer um voto, Fé não é barganha, fé não é imposição, fé é despojamento, fé é renúncia, fé é rendição, fé é reconhecer que o poder somente pertence a Deus e é regido pelas iniciativas do seu amor. Fé é rendição. Senhor, eu não posso, eu não sou capaz, ainda que eu tenha certas habilidades, eu não vou chegar a lugar nenhum se o Senhor não agir por mim. Fé é rendição, fé é reconhecer que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, e Ele age segundo as orientações do seu amor, que é perfeito. Lugar de provas é lugar de estender a mão e pegar o cutelo, no caso, o cutelo é a faca, ou seja, o lugar da prova é lugar de atitude. É lugar de atitude e desprendimento. Lugar de prova é lugar de atitude e desprendimento. Atitude e desprendimento. É na hora da prova que reafirmamos corajosamente a importância da soberania de Deus nas nossas vidas. No lugar da prova, aprendemos a declarar: vamos lá para o sacrifício, mas voltaremos para junto de vós. A luta é tremenda. Humanamente as portas estão trancadas, cerradas a 7 chaves, há uma angústia birrenta, teimosa na alma, mas nós vamos vencer e voltar na paz de Deus. Pai, não estou vendo o cordeiro, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ainda que alguém diga: eu não vejo solução alguma, o caso é complicado, eu digo para você que continue insistindo em crer na fidelidade, na provisão do Senhor. A propósito, segundo o apóstolo Paulo, Abraão creu que mesmo que Isaque fosse sacrificado, Deus era poderoso para trazê-lo de volta. Talvez Abraão estivesse pensando: bem, eu vou sacrificar, ele será totalmente queimado, mas o dono da vida e o Senhor de tudo e de todos vai cumprir a sua aliança através de Isaque e vai ressuscitá-lo do vale da sombra da morte. Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer estas coisas. Portanto, na bonança ou na provação, no sim ou no não, na resposta doce e imediata, ou quem sabe no absoluto e enigmático silêncio, o operar, diz a palavra, e o realizar pertencem a Deus e somente a Ele. Por isso eu peço a você que guarde bem esta verdade: aquele que fez aliança conosco não desistiu da sua imensa fidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é fiel eternamente, amém? Diga comigo: Deus é fiel. Diga mais forte e com convicção: Deus é fiel. Mais forte para estrondar esse lugar: Deus é fiel. Aleluia. Deus é fiel. Finalizando, irmãos, a passagem bíblica ratifica, e aí anote por gentileza, que a verdadeira entrega é seguida pela real provisão do Senhor. A verdadeira entrega é seguida pela real provisão do Senhor. Tem que entregar de verdade. A gente não pode entregar a nossa vida pela metade. A gente não pode fingir de conta. Tem que entregar de verdade, irmão. Entregue a sua vida por inteiro. Entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. A verdadeira entrega é seguida pela real provisão do Senhor. Você pode até estar em crise com Deus e achar que Ele não tem ouvido a sua súplica, quem sabe até insistente. Mas a palavra de Deus revela que ainda que aquela que amamenta se esqueça do próprio filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Deus nunca se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você, viu? Deus não esqueceu de você. Escute bem o que estou dizendo. Deus não esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Deus não esqueceu de você, meu irmão.
Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Diga para a pessoa ao lado: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nós. Deus nunca se esqueceu de você. Disse Abraão a Isaque: no monte do Senhor haverá provisão. No lugar da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus haverá provisão. No tempo oportuno Deus enviará resposta, socorro e solução. E o desfecho da história de Abraão é magnífico e nos estimula e nos encoraja, porque ao levantar a mão para tirar a vida de Isaque, seu único filho, diz a palavra, que Deus enviou o cordeiro, poupando o menino do sacrifício. No momento certo, no tempo de Deus, veio a resposta que tanto ele almejava. Irmãos e irmãs, glória a Deus, porque Ele sempre age graciosamente na hora certa. Glória a Deus, porque Ele sempre age graciosamente na hora certa. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode adorar a Deus, porque Ele age sempre e graciosamente na hora certa. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor mais forte e adorar Ele com a sua vida, com o seu louvor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Deus sempre age graciosamente na hora certa. Glória a Deus por isso. Pode ter certeza. Na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, você vai ouvir Deus falando com você. E você vai glorificar a Deus. E você vai adorar a Deus. E você vai ser surpreendida. Prepare o seu coração. Entregue a sua vida a Ele totalmente. Se renda. Eu não consigo descansar, não tem problema não. Se renda inquieto. Ainda que esteja inquieto, renda-se diante do Senhor. O meu coração está batendo de um jeito diferente, é esquisito, aquele frio, aquela angústia, aquela luta. Renda-se. Se lance nos braços do Senhor. Permaneça no lugar da vontade de Deus. No lugar da vontade de Deus. Ainda que esteja doendo, incomodando muito. Talvez alguém diga: olha, não tem nem mais lágrima, não sei nem mais o que dizer. Deus entende você. Deus filtra, como diz a palavra, através do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com expressões que não são descritas, humanamente, ou através de qualquer outro idioma. Ele traduz e leva diante de Deus a nossa causa, a nossa súplica. Está na prova, e agora? É se render mesmo, irmão. É não retroceder, é seguir em frente. E o Senhor, no tempo certo, vai glorificar o seu nome na sua vida. Amém? Aleluia.